Dia 11 de julho teremos José Aldo disputando o cinturão peso galo contra o Petr Yan. Petr Yan é o terceiro do ranking e o Aldo, que só fez uma luta nessa categoria e acabou sendo derrotado pro Marlon, é o sexto do ranking. Então é uma luta interessante, uma luta por um cinturão vago, né? O Henry Cejudo, que era o campeão dessa categoria, acabou se aposentando, acabou largando aí o cinturão. Então teremos essa disputa que é a primeira desse evento na Ilha da Luta, né? Que terão 3 disputas por cinturão. Então nesse vídeo eu vou falar só sobre a luta do Aldo, vou dar aqui o meu palpite, a minha análise, minha visão e etc. Em outros vídeos terão as outras disputas por cinturão, que a gente vai ter o Max Holloway contra o Volkanovski, uma revanche, e também mais um brasileiro na luta principal, né, que é o Gilbert Durinho contra o Kamaru Usman. Então, nesse vídeo aqui vamos focar na luta do Aldo. Lembrando que aqui é a minha opinião, a minha visão, e sempre comentam, independente do meu palpite, que eu sou ou a favor de brasileiro ou a favor de gringo, né? Não conseguem entender que aqui eu só dou a minha visão sobre a possibilidade de quem eu acho que vai vencer. Às vezes calha de quem eu achar que vai vencer ser um cara que eu torço, e geralmente eu falo com a minha torcida aqui, e às vezes calha de ser o contrário, às vezes eu dou um palpite contrário. Inclusive, muitas vezes, né, eu dou palpite contra os caras que eu gosto, mas porque eu tento justamente separar. Quando eu dou análise e meu palpite, eu dou independente de quem eu gosto, e a minha torcida é quem eu tenho preferência, óbvio, né, assim que funciona. Mas enfim, vamos lá, já dado esse aviso aqui, vamos para a minha visão. Então, independente do meu palpite, não é que eu sou contra ou a favor de brasileiro ou de gringo, tá? Tô reforçando aqui porque sempre tem um comentário, né? Mas enfim, bora lá. Petr Yan, começando por ele, o russo, que está mais bem ranqueado, o cara que está nessa categoria há mais tempo. Ele tem 27 anos, ele é mais novo que o Aldo, ele tem 1,70 m de altura, é a mesma altura do José Aldo, então até aí, beleza, só que a envergadura do russo é menor, né? Ele tem 1,70 m de envergadura, enquanto o Aldo tem 1,78 m, então o Aldo tem uma vantagem ali de 8 centímetros. Bom, como eu disse, o Petr Yan é dessa categoria, então ele tá mais acostumado, o Aldo só fez ali uma luta, só que ele tem menos lutas na carreira, né? Ele tem 15 lutas, sendo 14 vitórias, então ele tem realmente uma carreira bem menor, inclusive os adversários que ele enfrentou são de bem menos nível se comparado com os últimos adversários do Aldo. O Aldo foi campeão, então ele só pegava ali os tops que vinham chegando, e mesmo com as derrotas que ele teve nas últimas lutas, ele só pegou realmente os melhores. Pegou o Marlon Moraes, que para muita gente, inclusive o Aldo venceu o Marlon Moraes, né? O Marlon Moraes disputou o cinturão. Então assim, na minha opinião, né, se a gente pegar o cartel e as últimas lutas, o Aldo pegou muito mais pedreiras. Mas beleza, o que eu quero comparar primeiro, antes de dar o meu lado subjetivo da coisa, eu quero começar pelo lado objetivo, ou seja, vamos pegar aqui o site do UFC e os números. Então vamos começar, né, pela parte quantitativa. Como tá aí na tela e vocês podem observar, né, o Petr Yan, ele dispara mais golpes que o Aldo, né? Ele tem um volume muito bom, 5,65 golpes por minuto, é muita coisa, e o Aldo, que também tem um número bom, ele tem 3,47, então o Petr Yan solta mais golpes. E o Petr Yan também tem uma porcentagem melhor de golpes significativos, né? 46% dos golpes dele são significativos, enquanto o Aldo 44%. Praticamente um empate, né? Golpes absorvidos, a gente tem praticamente o mesmo número. Golpes absorvidos são quantos golpes o cara recebe. Então, tanto o Aldo quanto o Petr Yan recebem praticamente a mesma quantidade de golpes por minuto, que é cerca de 3,15, 3,18, né? E a defesa dos dois em pé também é praticamente a mesma, né? O Petr Yan se defende 67% dos golpes, enquanto o Aldo 65%. Na luta agarrada, o Petr Yan tem algumas vantagens, né? Ele aplica mais quedas do que o Aldo, realmente não faz muito parte do jogo do Aldo. A precisão das quedas, porém, do Aldo é maior, mas também é aquela coisa, ele usa menos, então a chance dele ter mais eficiência pode ser maior. Então é difícil, né, da gente ter essa conclusão. Mas enfim, o Petr Yan usa mais as quedas, mas é um pouco menos eficiente. Já na defesa de quedas, a gente tem quase um empate, né? Os dois são muito bons em defender quedas. O Aldo se defende de 91% das quedas, enquanto o Petr Yan se defende de 87% das quedas. Então, os dois são excelentes em defender quedas, e a quantidade de finalizações, a média de finalizações dos dois é realmente muito baixa. Então, não faz parte do jogo. Concluindo, né, com esses números, o que a gente percebe? Que é muito provável que a luta se desenrole na trocação. O Aldo é muito bom na luta agarrada, mas ele raramente usa, não deve querer usar dessa vez. O Petr Yan às vezes usa uma coisa ou outra, mas também prefere a trocação. Então é muito provável que a luta se desenrole na trocação. Se qualquer um dos dois tentar a luta agarrada, eu acho que um tem condições de anular as quedas do outro, né? Os dois são muito bons em defender quedas, os dois têm alguma qualidade sim para derrubar, mas eu acho que os dois são tão bons em defender queda que eu acho que eles conseguem manter o outro em pé, né? Então eu acho que por eles serem melhores defensivamente do que ofensivamente na luta agarrada, eu acho que os dois conseguem manter a luta em pé caso qualquer um dos dois tente colocar para baixo. Claro, né, que sempre depende de cansaço, depende se o cara tá grog porque recebeu algum golpe, tem várias variáveis, né? Então vamos agora pro lado mais subjetivo da coisa. O russo, vou falar primeiro
dele, o Peter Yan, ele é destro, só que ele muda muito de guarda, ele troca o tempo inteiro. É bem parecido com o estilo do Tony Ferguson, com o estilo do Dan Hooker também, que é um cara que troca bastante. Então o Peter Yan tem isso que é muito bom pro jogo dele. Ele consegue facilmente trocar a guarda ali, ele faz isso constantemente, inclusive, e ele tem facilidade de golpear com os dois lados do corpo. Então, é claro, todo lutador faz isso, mas ele faz isso trocando de base. Então, ele é tão bom do lado direito quanto ele é do lado esquerdo. Então, ele é praticamente um ambidestro, de mão e perna. Então, o cara troca com facilidade e bate com facilidade. Então, tem joelhada, cotovelada, chute alto, chute baixo, soco, tanto cruzado, quanto golpe reto, quanto upper, tudo o cara faz com os dois lados do corpo. Inclusive, o Peter é muito bom em avançar batendo, e ele faz justamente usando essa qualidade que ele tem de usar os dois lados do corpo, né? Então, às vezes ele bate ele tá com a base de canhoto, vamos supor, ele bate com a mão esquerda e ele, quando o adversário recua, ele avança com a perna direita para frente e já bate com a direita. Então, ele vai andando para frente e já vai colocando os golpes tanto com as mãos quanto com as pernas. Inclusive, foi assim já que ele conseguiu vários knockdowns, né? Com esse avanço dele, colocando essa sequência de golpes, justamente porque ele tem essa coordenação de achar o ângulo com os dois lados. Então, mesmo que ele precise fazer a passada, né, trocar a base no meio da movimentação enquanto ele avança, ele consegue golpear. Então ele tem um repertório, um arsenal muito grande e consegue bater em vários ângulos. Ele é um cara que também geralmente anda para frente, né? Ele não impõe sempre essa movimentação, às vezes ele acaba recuando um pouco e avança, mas mesmo quando ele recua, ele também consegue bater. Então ele é um cara que consegue bater indo para cima, ele consegue bater indo para trás, ele consegue cortar os ângulos. Então assim, é um cara realmente muito completo, muito bom, excelente nível, inclusive. Ele finta muito, não só com as mãos, mas ele finta também com as pernas. Então às vezes ele finta inclusive as quedas, ele finta o tempo inteiro, isso também é muito bom. Então além dele ter golpe de todos os lados para usar, ele finta bastante. Então você tem que ficar muito esperto, porque além de tudo isso, ele tem a mão pesada. Então como ele finta, ele pode tirar sua atenção e aí você não sabe se é da esquerda ou da direita que vem. E como o golpe é pesado, os chutes altos também são muito bons, ele pode acabar te derrubando. Além de tudo isso, ele também no clinch, toda vez que ele se aproxima para bater, nessas avançadas que ele faz, que eu comentei, às vezes acaba com que o adversário fique parado, os dois acabem se clinchando, né? Porque um vai bater, o outro não consegue ir para trás, os dois se clincham. Todo clinch o Peter Yan sai batendo, né? Ou seja com cotovelada, ou joelhada, ou ele joga overhand logo que se solta. Então ele é muito perigoso quando tá ali no clinch, né? Nessa saída de clinch ele acaba batendo. O Aldo também faz bastante isso, mas tem que tomar cuidado porque o Peter Yan é praticamente 100% das vezes. Tem clinch, na hora que sai, ele já sai soltando porrada de tudo que é lado. Nem sempre acerta, mas é perigoso, né? Porque se pegar uma dessas porradas que geralmente joga com vontade, principalmente overhand, realmente é bastante perigoso. Além de tudo isso, tem a parte de chão, né? Que nem sei se vale a pena falar muito, porque é difícil a luta ir pra lá, mas o Peter Yan é bastante arisco ali no chão. Quando ele cai por cima, ele controla muito bem. Ele é muito bom também no ground and pound. Se a pessoa por baixo tentar buscar ali a finalização, a perna e tal, ele é bem esperto, ele é bem arisco, como eu disse. Então, ou ele já tira a perna e pesa bem por cima, ou ele já fica em pé e se desvencilha logo e deixa o cara levantar. Então, ele é um cara bem esperto, ele não dá bobeira pra você pegar na finalização. Então, só comentando rápido, né? Enfim, ele tem todas essas qualidades, são bastante coisas aqui, né? Daria pra falar mais, dá pra ficar falando vários detalhes aqui, mas se também ficar falando tudo, leva muito tempo. Vamos pro lado do Aldo, né? O Aldo, eu busquei avaliar a performance dele contra o Marlon, porque é uma luta na categoria peso galo. Querendo ou não, tem diferença do cara no galo e no peso pena. Então, tem características que, claro, fazem parte do jogo do Aldo, tá na raiz dele, então sempre vai ter ali, mas eu busquei analisar ele na categoria peso galo. E o que me parece, né? Ele fez a luta ali com o Marlon, me parece que essa luta, inclusive eu falei isso no vídeo de resultado, quando teve aquela luta contra o Marlon. Se tivesse o quarto, quinto round, pra mim o Aldo venceria, porque já terminou a luta ali na dúvida se ele ganhou ou não. E o Marlon já estava muito mais cansado que o Aldo, então o Aldo, mesmo descendo de categoria, né, e ficando bem magro ali e tal, ele estava com um condicionamento físico excelente, e isso pode ser determinante para essa luta, né? A gente não vê o Peter Yan lutando 5 rounds, né, e a gente já viu o Aldo várias vezes, principalmente lá na categoria peso pena, e eu acho que essa luta, por ser uma disputa de cinturão, né, vão ter 5 rounds, eu acho que essa vantagem do Aldo de estar acostumado com 5 rounds, de saber dosar o gás, de já ter um gás bom, inclusive, de ser mais experiente, eu acho que isso pode pesar a favor dele. Além de tudo isso, o Aldo é excelente na trocação. Eu acho, aí aqui é minha opinião, tá? Minha visão. Eu acho o José Aldo melhor na trocação do que o Peter Yan. Eu acho o Aldo, às vezes, me parece que ele é mais ágil. Ele acaba, às vezes, recebendo alguns golpes. Inclusive, vamos colocar um destaque aqui. O Peter Yan, considerando a trocação, ele tem uma guarda melhor do que o José Aldo. Ele é muito eficiente na guarda dele ali, realmente. Ele bloqueia muitos golpes e tal. Mas eu acho que o Aldo, ele é mais inteligente. Ele varia os golpes com mais inteligência. Ele usa muitos golpes no corpo e golpes excelentes
excelentes no corpo. Quando vai ali pra trocação franca, o Aldo é muito ágil pra bater de volta, né? Ele realmente é um cara bem visceral, bem agressivo. Tem excelentes chutes, né? Não usa muito, mas enfim, eu tô considerando que o Aldo tem os chutes no jogo dele, então considerando os chutes do Aldo e tudo, eu acho que ele é melhor na trocação. Não acho que é uma grande diferença, eu acho o Peter Yan também muito bom, mas no geral, eu acho sim o Aldo melhor. Então, no conjunto, eu acho o Aldo melhor na trocação, eu acho o Aldo melhor no chão também. Ali no jogo de quedas em si, talvez o Peter Yan realmente seja melhor em aplicar as quedas, mas o Aldo tem uma boa defesa de quedas. Enfim, o meu receio nessa luta, né, é que o Aldo não tenha queixo para suportar os golpes do Peter Yan. Eu acho o Aldo melhor, como eu disse, na trocação, mais técnico, então eu acho que ele, em 5 rounds ainda, dosando o gás, eu acho que ele pode sim levar vantagem e vencer ali, só que tem esse detalhe, o Peter Yan consegue absorver bem os golpes por enquanto, e o Aldo às vezes dá uma sentida, e o Peter Yan, quando sente o cheiro de sangue, ele vai para matar. Então é isso que torna essa luta equilibrada na minha visão. Enfim, né, para resumir, para o vídeo não ficar muito grande, o meu palpite vai contra as bolsas de apostas. As bolsas estão colocando uma margem grande, né, 67% de favoritismo para o Peter Yan, mas o meu palpite vai para o José Aldo. Pois é, eu não vou com as bolsas dessa vez. Não é porque, é porque o Aldo, porque é brasileiro que está torcendo para ele. Não é porque eu já coloquei o Aldo zebra algumas vezes, né? Quem assiste os vídeos aqui sabe. Mas dessa vez, sinceramente, eu reassisti as lutas, fiz essas minhas anotações aqui. E a minha visão é que o Aldo é melhor na trocação. Ele tem a mão tão pesada quanto o Peter Yan, se não for mais pesada, né? Ele tem também golpes excelentes. Tem esses golpes na linha de cintura, como eu falei. Ele é muito ágil, ele é muito arisco, é mais experiente, tem mais gás, parece que tem mais gás. É difícil a gente saber porque o Peter Yan só luta 3 rounds, mas me parece que o Aldo, para 5 rounds, se ele tiver o mesmo condicionamento da última luta no peso galo e os condicionamentos que a gente já viu no peso pena, eu acho que ele vai administrar melhor. Ele é um cara muito mais experiente. Eu queria muito que ele chutasse. Se ele chutasse, eu acho que ia ajudar bastante. O Peter Yan evita bem os chutes baixos, mas eu acho que se o Aldo voltasse a chutar ali, com certeza ajudaria, mas mesmo não considerando os chutes, né, já que o Aldo parece que tirou do repertório, e não considerando a luta agarrada, mesmo assim eu acho que o Aldo tem chance de vencer, né? Ele não tem essa diferença que ele tinha com os caras do peso pena, então o Peter Yan é do tamanho dele, tem menos envergadura do que ele, então o Aldo estava acostumado a pegar os caras mais altos, com mais envergadura, às vezes com a mão mais pesada, e o Aldo conseguia se virar. Então, apesar das derrotas recentes, o Aldo estar disputando o cinturão, que na minha opinião não deveria ter outro nome ali disputando o cinturão, eu ainda acho, reassistindo e tudo, prestando atenção ali, eu acho que o Aldo é favorito. Existe o risco, como eu falei, do Aldo não suportar às vezes alguma mão pesada, né? Inclusive existe o risco do Aldo entrar na emoção da luta, nas provocações do Peter Yan, porque o Aldo é bem emocional, às vezes ele pode cair na provocação, mas no geral, eu acho, na minha cabeça, né, imaginando a situação da luta, eu acho que o Aldo é melhor na trocação e deve acabar levando. Então, esse é meu palpite, né? Não era a minha opinião antes de reassistir as lutas, eu achava o Peter Yan favorito, eu concordava com as bolsas, mas reassistindo eu mudei a minha opinião. Eu acho que o Aldo é mais provável de vencer e se esse palpite se concretizar, teremos aí um cinturão. Ainda tem o Gilbert Durinho e o Kamaru Usman para eu fazer o vídeo, né? Mas, por enquanto, esse é meu palpite, mas deixa o seu aqui nos comentários. Você concorda com as bolsas, o Peter Yan é favorito, ou você concorda comigo, você acha que o José Aldo é favorito? Eu acho o Aldo favorito, como eu disse, e aí para colocar uma porcentagem, 55-45, não consigo ver mais do que isso. Acho o Aldo melhor, mas eu acho uma luta bem complicada por causa de alguns pontos específicos que eu já coloquei aqui, não vou repetir. Enfim, deixa seu like aqui embaixo se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!